E se um conflito interno não viesse de um trauma do passado, mas sim de uma falta de propósito para o futuro? Pois é, essa é a ideia central por trás de um tipo muito particular de angústia, a neurose noogênica. Olha, essa pergunta talvez seja a pergunta mais humana de todas, né? Para o psiquiatra Viktor Frankl, que foi um sobrevivente do Holocausto, se questionar sobre o sentido da vida não é sinal de doença, não. Pelo contrário, é a manifestação mais clara da nossa humanidade. O problema é que a frustração de não encontrar uma resposta, isso sim pode gerar um sofrimento bem real e profundo. Bom, para a gente desvendar esse conceito, vamos passar por alguns pontos. Primeiro, a crise da falta de sentido e o vazio que ela cria. Depois, vamos entender o que torna essa neurose tão diferente das outras e como a logoterapia entra como uma solução, mostrando 3 caminhos para o propósito e a nossa responsabilidade nessa jornada. Bora lá! Então, vamos começar pelo começo, né? Definindo o problema central. O que é, afinal de contas, essa crise de sentido que parece afetar tanta gente hoje em dia? Às vezes ela parece como um burnout, sabe? Ou aquela sensação de estar estagnado, parado na vida. Então, a neurose nogogênica não vem de traumas ou daqueles conflitos de instintos. A raiz dela está no que o Frankl chamava de nossa dimensão espiritual. É aquela parte da gente que busca um propósito. Ela nasce justamente da frustração da nossa motivação mais fundamental, a vontade de encontrar um sentido para a nossa existência. E olha, isso não é algo raro, não. O Viktor Frankl chegou a estimar que cerca de 20%, isso mesmo, 20% de todas as neuroses diagnosticadas na época dele tinham, na verdade, uma origem noogênica. Isso mostra o quanto essa busca por propósito é uma coisa universal que atravessa o tempo. E essa neurose geralmente floresce num terreno fértil que o Frankl chamou de vazio existencial. É um estado de espírito que, basicamente, prepara o palco para a crise de sentido. E como é que esse vazio se manifesta na prática? Muitas vezes com sentimentos que parecem até comuns. Um tédio crônico, sabe, que nunca passa, uma apatia generalizada, a falta de vontade para começar qualquer coisa. É como ter um carro em perfeitas condições, com o tanque cheio, mas sem um mapa ou um destino. A sensação é exatamente essa, de andar em círculos. E para tentar escapar desse sentimento, muita gente tenta preencher o vazio com compensações. Elas funcionam como máscaras, sabe? A busca sem fim por prazer, a corrida maluca por poder ou o consumo exagerado. Só que no fundo, são só distrações que não resolvem a questão principal. Mas aí vem a pergunta: por que é tão importante a gente saber diferenciar a neurose noogênica de outros tipos mais conhecidos? A resposta está toda na origem dela. Enquanto as neuroses psicogênicas vêm de traumas e conflitos internos e as somatogênicas de causas biológicas, a neurose noogênica é puramente existencial. Ela surge de um choque de valores ou de uma crise muito profunda sobre o significado da própria vida. Bom, se o problema é uma crise de sentido, faz todo sentido, sem trocadilho, que o tratamento foque exatamente nisso. E é aí que entra a abordagem revolucionária que o Frankl desenvolveu. A logoterapia é literalmente uma terapia centrada no sentido. Ela não fica só cavando o passado da pessoa, mas ajuda a olhar para frente, para o futuro e a descobrir os significados que ainda podem ser realizados na vida. Beleza, mas como é que a logoterapia funciona na prática? Ela basicamente aponta 3 grandes avenidas por onde a gente pode encontrar sentido. Vamos dar uma olhada em quais são. Essa citação de Goethe, que o Frankl adorava, captura perfeitamente o espírito da logoterapia. Não se trata de focar na doença, no problema, mas sim no potencial. É uma abordagem que acredita de verdade na capacidade humana de se transcender e se tornar a melhor versão de si mesmo. E os 3 caminhos são bem concretos. A gente pode encontrar sentido naquilo que a gente cria, que a gente faz. Podemos encontrar ao vivenciar algo ou amar alguém. E talvez o mais profundo de todos, podemos encontrar sentido na atitude que a gente escolhe ter diante de um sofrimento que é inevitável. E isso tudo nos leva ao ponto central da filosofia do Frankl, que foca no nosso papel ativo. Sabe, o sentido não é uma coisa que simplesmente acontece, que cai no colo. Ele exige uma resposta da gente. E olha que interessante, essa abordagem não é só filosófica. Ela é validada por instrumentos de pesquisa da psicologia, como o teste de propósito de vida, que foi criado justamente para medir de forma objetiva o nível de realização de sentido de uma pessoa. Então, o ponto-chave é este aqui.
A liberdade humana não é uma liberdade de condições, mas uma liberdade para tomar uma posição diante delas. E essa liberdade vem de mãos dadas com uma responsabilidade, a de responder ao que a vida nos pergunta a cada momento. O que nos deixa com uma reflexão final? E se a busca por sentido não for uma espécie de caça ao tesouro, para encontrar algo que está escondido por aí? E se for mais como um convite? Um convite para construir, dia após dia, uma vida que realmente vale a pena ser vivida?